reverendas irmãs, meus amados irmãos, você também que nos acompanha pela Rádio Bom Jesus ou pela internet, através da Rádio Bom Jesus. Hoje nós celebramos a festa da manifestação de Cristo, nosso Salvador, Jesus, o Filho de Deus. Na verdade, a manifestação de nosso Senhor nos leva a adorá-lo. Os reis magos, nós sabemos muito bem que foram eles trazidos até Belém, trazidos até Jerusalém, melhor dizendo, através daquela estrela que foi criada por Deus, ou um anjo, dizem os santos, os exegetas, ou então uma estrela mesmo, especial, que os guiou até onde estava a criança, o menino. Jesus, nosso Senhor, Deus nosso Senhor, sempre nos manifesta e nos leva e nos atrai até Ele, não de maneira forçada, não de maneira coagidos. Deus nos atrai a Ele por caridade, pela bondade, pela sua grandeza, que se faz tão pequeno. Se Deus se manifestasse em toda a sua glória, talvez nós teríamos medo de nos aproximarmos dele, pela sua grandeza, pela sua santidade. Deus não deixa de ser santo e ser grande em Belém. Aqui na manjedoura nós vemos uma criança reclinada, envolto em faixas, deitada no presépio. E aqui os reis magos encontram essa criança. É interessante que esses reis, eles não eram do povo escolhido, eles eram pagãos. Eles vinham do Oriente, talvez de terras muito longínquas. Talvez tenham saído há anos, há meses, para encontrar o Salvador. Mas guiados por aquela estrela, certamente homens tementes a Deus, eles viram algo de estranho no céu, e inspirados interiormente por Deus, foram seguindo aquela estrela, até chegar em Jerusalém. Vamos pegar aí o número 10. Vamos ler juntos o que aconteceu quando a estrela chegou em Jerusalém. Tendo, pois, Jesus, vamos ler juntos? Nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vejam, eles percebem o sinal da estrela e eles seguem aquela estrela. Deus sempre se manifesta com alguns sinais a nós. Quais são os sinais que Deus se manifesta? Nós temos que estar atentos aos sinais de Deus. Deus sempre se manifesta através de algum sinal. Através de um sinal que pode ser de prosperidade, algo que nos deixa muito contentes, um presente, uma lembrança de um amigo, ou então alguma graça que recebemos, mesmo material, ou através da adversidade. Deus nos dá sinais. A perda, por exemplo, a perda de um ente querido, uma pessoa da família muito próximo, de repente um acidente, e a gente perde uma pessoa tão querida, às vezes o marido, a esposa, um filho, um pai, uma mãe. Às vezes acontece conosco a adversidade. Por exemplo, nós perdemos o emprego, acontece um infortúnio, às vezes nós somos acometidos de uma doença incurável. Olha que são os sinais de Deus. Nós temos que estar prontos para enxergar o sinal de Deus, como os reis magos estiveram. Mas vamos adiante, vamos continuar a ler aí, na quarta linha. A esta notícia, o rei Herodes ficou, o que está escrito aí? Ficou, e toda Jerusalém com ele. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que é que o rei Herodes se perturba em saber que nasceu o rei dos judeus? Por quê? Porque ele era o rei dos judeus. Ele era o rei na época ali.
Herodes, ele foi posto como um rei pelos romanos, e portanto o cetro que estava na mão de Davi, na família de Davi, saiu. Quando os macabeus eles foram destronados, entraram os romanos, e os romanos colocaram ali Herodes. Olha, havia uma profecia entre os judeus que dizia: quando o cetro sair da casa de Davi, virá o Messias. Olha aí, a profecia se cumpre. O rei Herodes, ele se perturba, por quê? Porque como uma criança pode perturbar um rei? Pode, se essa criança for um rei. Ele pensou assim: essa criança hoje é criança, mas depois ele vai crescer, vai se tornar um rei de fato, e vai me destronar. Olha a lógica dos pagãos. Olha a lógica daquele que não tem fé. A lógica da pessoa que não tem fé é uma lógica cheia de inveja, de ciúme, de orgulho, de grandeza, de apego ao poder, desmedidos. Vamos continuar. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém. Havia as profecias. Gente, havia tanta profecia do Messias. Havia profecia quando nasceria o Messias, na cidade que nasceria o Messias, o que o Messias sofreria depois, passaria, etc. Até a ascensão de Jesus havia sido profetizada no Antigo Testamento. Vamos agora para a segunda linha aí, de baixo para cima. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. Ele já sabia o lugar, que era Belém, a cidade de Davi, cidade de pastores. Belém significa casa do pão. Depois nós vamos ver que Jesus é o pão descido do céu. E enviando-os a Belém, disse, vamos ler juntos aí. Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Isso é verdade? Sim ou não? As autoridades mentem? Sim. Cuidado com os Herodes que mentem. Às vezes a autoridade, toda autoridade vem de Deus. Isso é bíblico. Mas às vezes, quando a autoridade faz uma coisa contra Deus, aí nós não estamos obrigados a obedecer. Seja qual for a autoridade, o pai, a mãe, o prefeito, o governador, o presidente, juiz. A autoridade sempre vem de Deus. Mas se ele manda uma coisa contra Deus, ele perde a autoridade imediatamente. Por isso que quando, na Idade Média, os reis eram cristãos, a sociedade toda era cristã, pelo menos a grande maioria esmagadora, quando um rei mandava alguma coisa contra a lei de Deus, o que acontecia? O Papa imediatamente o excomungava. E o que acontecia? Simplesmente ele deixava de ser rei. Perdia o poder. Então os reis temiam a lei de Deus. Ou porque amavam a Deus, ou forçadamente, Porque senão, ai de mim se não obedecesse. Até que, claro, depois os reis depois a sociedade foi perdendo a fé, e aí foi tudo por água abaixo. Mas olha que interessante, o rei Herodes, ele quer matar o menino Jesus. E é isso que ele vai fazer. Ele não quer adorar o menino Jesus. Bom, essa criança, ela causa sempre duas atitudes. Jesus, o recém-nascido. Ou de adoração, pessoas que deixam a sua terra longínqua, como os reis magos, que também eram reis. Olha aí, os reis magos também eram reis, que vinham do Oriente e deixaram tudo para adorar Jesus. Ou então acontece como o rei Herodes, que também é rei, mas que se perturba e então quer matá-lo.
Jesus é um grande divisor de águas. Aqueles que o aceitam a sua mensagem, a sua radicalidade e o adoram, se encurvam, ou então aqueles que se revoltam contra Deus, se revoltam contra a igreja, etc, etc. Bom, depois nós sabemos a história, né? Sabe que quando a estrela chegou em Jerusalém, ela sumiu. Porque se ela continuasse ali, o rei Herodes ia ver, ia seguir a estrela e ia pegar o menino. Evidente. Agora, quando os reis magos saíram de Jerusalém, falaram com Herodes, e foram em direção... Aí a estrela apareceu novamente e os guiou até onde estava o menino. É interessante aqui nós notarmos que eles, ao chegarem onde estava o menino, eles se prostraram. Olha aí, ó. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Essa é a grande mensagem do Evangelho de hoje. Nós somos convidados a vir de onde estamos, nós que somos aquilo que somos, do jeito que nós somos, a adorar a Deus. Nós somos convidados a encontrar o menino e a adorá-lo. E o que é adoração? Adoração significa reconhecer que Ele é Deus. Significa se encurvar e dizer, meu Senhor e meu Deus. Mas não significa só dizer com a boca. Significa nós fazermos, porque é muito fácil nós nos inclinarmos, ajoelharmos diante do menino Jesus e dizer, meu Deus, eu te adoro, com a boca. Difícil é nós submetermos e inclinarmos a nossa vontade à vontade de Deus. No nosso dia a dia. Não é? Quando nós somos tentados, aí é que nos é convidado, nos se faz um convite a nós, de fato adorar o menino, ou então adorar a nossa vontade. Tem um santo padre, Orígenes, que diz, a tentação, ela faz ou idólatras ou mártires. A tentação faz isso. Ou nós vencemos a tentação e adoramos a vontade de Deus e dizemos sim a Deus e não ao pecado, ou então nós adoramos a nossa vontade e desprezamos a Deus. É aquela frase de Santo Agostinho, célebre, né? 2 amores construíram 2 cidades. O amor de si até o desprezo de Deus, fez a cidade dos homens, que é o egoísmo, o pecado. E o amor a Deus, até o desprezo de si mesmo, fez a cidade de Deus. Portanto, nós temos que pensar, qual tipo de rei, entre aspas, eu sou? Um rei mago, que vem de longe, que percebe o sinal de Deus, e encontra o menino e o adora? Ou então um rei Herodes, que se revolta, que se perturba e que tenta matá-lo. Portanto, meus amados irmãos, peçamos nesse dia da manifestação de Jesus, que nós possamos ser humildes, perceber os sinais de Deus, ir ao encontro dele e o adorar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.